Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um culto de oração pelas causas que são impossíveis aos olhos dos homens, mas não impossíveis para Deus. E eu queria hoje convidá-los a que abrissem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Os versículos de 7 a 11 dizem o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra de vida, essa palavra de ânimo e encorajamento aos nossos corações, Pai. Estamos todos carecidos de despertar do sono, da letargia espiritual, de buscarmos a presença viva do Todo-Poderoso, mais do que em qualquer outro tempo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a grande convocação de hoje do Espírito para nós é que sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O desejo do nosso coração é exortá-los a viver como bom dispenseiro, como aquele que guarda a dispensa de Deus e supre as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Na época em que o apóstolo Pedro escreveu esta epístola, o imperador Nero havia desencadeado uma intensa perseguição aos cristãos, obrigando-os a fugir para as regiões mais remotas do Império Romano. Essa fuga não os livrou da fúria assassina do imperador e muitos cristãos foram martirizados. Pedro escreve as palavras que acabamos de ler, prevendo que muitos morreriam, inclusive ele. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos no Oriente têm sido martirizados, perseguidos, assolados, assim como naqueles dias passados. E isso acena para nós que essa perseguição chegará a muitos lugares da terra, inclusive a nós. Então, será que estamos preparados? Pedro diz de forma profética aos seus leitores, já naqueles dias, o fim de todas as coisas está próximo. E passa a exortá-los a viverem uma vida na perspectiva iminente de uma partida desta terra. Partida esta que pode acontecer de várias formas. Pedro quer mostrar aqui a necessidade de imprimir na vida de cada cristão um certo caráter de urgência em cumprir tanto uma vida de santidade, quanto em se colocar como fiel despenseiro da multiforme graça de Deus. E isso precisa acontecer rapidamente. A palavra precisa ser pregada, se preciso, oralmente, mas sobretudo com a vida. E vivemos um tempo, isso é uma característica da nossa época, que muitos pregam com a boca, mas as suas ações são contrárias àquilo
que falam nas suas mensagens. Apesar de não estarmos vivendo nos dias de Pedro, não sabemos o dia em que partiremos desta terra ou o dia em que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Isso é fato. Por isso a necessidade de despertar do sono e vigiar. As palavras proferidas por Pedro foram dirigidas aos cristãos de todas as épocas. Se o Senhor o chamasse hoje, você estaria preparado? Essa é a grande pergunta que não quer calar. O mesmo caráter de urgência e prontidão trazido aos leitores do passado é trazido hoje a cada um de nós de uma maneira muito mais intensa do que foi proferido naqueles dias. Se tivermos sentidos espirituais aguçados, perceberemos que há um mover de Deus neste mundo para que as profecias em relação às últimas coisas se cumpram. Uma grande preocupação, não só minha, mas de muitos líderes criteriosos, sóbrios, é a falta de discernimento dos nossos dias. Nós nos impressionamos muito com palavras e não checamos atitudes, e não procuramos juntar ações e palavras de muitos daqueles que falam sobre o Senhor. O apóstolo Paulo ratifica as palavras de Pedro e diz em Efésios 5, 15 e 16: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha que coisa tremenda. Estamos vivendo dias maus sobre a terra, isso é perceptível. O Senhor nos vocacionou como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Será que os nossos atos têm testificado dessa mordomia que será requerida de nós mais cedo ou mais tarde? Somos dispenseiros, os mordomos da dispensa de Deus. A graça de Deus, ela é multiforme, se manifesta de várias maneiras por intermédio de nós. Precisamos aproveitar o tempo que temos. E esse tempo se chama hoje. O apóstolo Pedro diz de forma profética: o fim de todas as coisas está próximo. E se isso era uma verdade inquestionável para aqueles dias, façam ideia hoje. O que temos visto à nossa volta? O mundo em convulsão. Terremotos, tornados, tsunamis, enchentes, secas, incêndios provocados e espontâneos. A natureza parece que enlouqueceu. Essa pandemia que está aí e acenando para nós que outras poderão vir, até piores. E são catástrofes de dimensões nunca imaginadas. Nós chegamos a cifra assombrosa aqui no país de quase 600 mil mortos nessa pandemia. Contudo, não precisamos temer. Pedro diz em 1 de Pedro 1,3 que fomos regenerados para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo. Em Lucas 21, 28, o Senhor diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A grande esperança do cristão é o Cristo, é Jesus. E nós precisamos erguer as nossas cabeças, porque Ele se aproxima. Já podemos ouvir os ecos dos seus passos em nossa direção, em nome de Jesus. Os cristãos precisam se mover, cumprir o seu chamado, falar do amor de Deus, deixar de brigar por bobagem. Hoje se briga por tudo e por nada. É impressionante nos últimos tempos o que tem acontecido por causa de políticos. Preste atenção a isso em nome de Jesus. Que os seus olhos vejam. A grande oração neste lugar é para que os seus olhos vejam e seus olhos se voltem para o Cristo. Não importa o que está acontecendo no mundo, precisamos exercer nossa vocação de dispenseiros, custe o que custar.
Sabendo que o fim de todas as coisas está próximo, Pedro faz 4 exortações aos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Primeiro, ele diz: sejam criteriosos. Significa ter discernimento, tino, distinguir o erro da verdade. Quando nos afastamos da luz, perdemos de vista o certo do errado. Jesus, a palavra viva, é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, diz o salmista. Sejamos criteriosos em relação à sã doutrina, em relação aos falsos ensinos que andam por aí, criteriosos em relação aos discursos políticos que dizem uma coisa e fazem outra, que possamos olhar unicamente na direção do Senhor e de sua santa palavra, que sejamos criteriosos na fé, criteriosos no testemunho, não sendo coniventes com o pecado, criteriosos na perseverança, sejamos criteriosos no convívio do lar, com nossos cônjuges, com nossos filhos, sejamos criteriosos no exercício da maturidade, ou seja, da mutualidade, que é a ajuda uns aos outros, na honestidade, na palavra empenhada, na dedicação, no amor sem fingimento, no amor sem cobrança. Sejamos criteriosos no trabalho, na hora de cumprir os compromissos, nos negócios, na hora de ser fiador de alguém, na hora de assinar documentos. Sejamos criteriosos no lucro, para não defraudar ninguém, criteriosos nas ações, porque o fim de todas as coisas está próximo. Devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus no critério em todas as coisas. A graça também se manifesta em um andar criterioso por parte dos cristãos. Segundo lugar, Pedro ordena: sejam sóbrios a bem das vossas orações. Sobriedade fala de equilíbrio, coerência. Aqui o Senhor, através de Pedro, nos exorta ao equilíbrio. Esta palavra é para cristãos, repito, devemos ser equilibrados a bem das nossas orações. Isso significa que o Senhor não atende àquele que tem 2 pesos e 2 medidas. O Senhor faz uma exortação bem séria a esse respeito. Em Lucas 21:34 ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Palavras duras da parte do nosso Senhor, para que todos cheguemos ao equilíbrio, à sobriedade. Por exemplo, o Senhor não vai colocar R$1 milhão nas mãos de um gastador compulsivo que se endividou por não se controlar. Não adianta pedir cura para uma enfermidade que é o resultado de uma glutonaria desenfreada. Sejamos sóbrios em nosso viver para que nossas orações sejam respondidas, porque o fim de todas as coisas está próximo. Devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus na sobriedade. Graça também se manifesta em equilíbrio. Em terceiro lugar, ele diz que acima de tudo tem um amor intenso uns para com os outros. O Senhor espera dos dispenseiros da sua multiforme graça que, além de serem criteriosos e sóbrios, também tenham amor intenso uns para com os outros. Amor é credencial de cristão verdadeiro. O cristão que ama, perdoa, acolhe, alimenta, cuida, não vive para si mesmo. É sempre um canal doador de graça, que é o favor imerecido. Às vezes Jesus vem disfarçado e espera que o reconheçamos. Em Mateus 25:31-36 ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança
o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E ainda, versículos 38 a 40 explica: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Eu gosto sempre de contar uma história que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, uma dentre as inúmeras histórias do ministério dela, um ministério muito, muito profícuo. E um dia chegou nos portões do lugar onde ela vivia um homem muito bêbado, batendo e se debatendo e fazendo barulho e querendo falar com ela e tudo mais. E um dos seus auxiliares disseram: Madre, a senhora quer que a gente mande ele embora? E aí ela muito sabiamente disse: não, meu filho, pode ser Jesus disfarçado. Olha que percepção, olha que entendimento. E realmente aquele homem estava vivendo uma situação dramática e ela o atendeu, ela o socorreu. E assim foram muitas e muitas histórias a seu respeito. Não negligenciemos o amor prático. Amem uns aos outros, porque o fim de todas as coisas está próximo. Devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus na ministração do amor não fingido. A graça também se manifesta em atos concretos de amor. Em quarto lugar, ele ordena: glorifiquem a Deus no falar e no agir. Paulo diz em Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que você tem falado tem transmitido graça ou desgraça? Quando Paulo fala em palavras torpes, ele não fala em palavrões como muitos pensam, ele se refere a eles como chocarrices. Palavras torpes se refere a tudo que sai de nossa boca com cheiro de podre. São aqueles comentários depreciativos que denigrem a imagem de alguém, a crítica mordaz, a murmuração, a maledicência, a mentira e outras coisas que não glorificam ao Senhor. O falar e o agir do cristão devem glorificar a Deus e transmitir graça aos que ouvem e veem. O falar do cristão precisa encontrar eco em seu agir. Palavra e ação andam juntas. Diga ao aflito: Deus te abençoe, mas estenda as mãos de forma prática no que puder ajudar. Alivie o peso do cansado e estenda as mãos ao desesperado. Cuide dos filhos da vizinha hospitalizada, ajude a carregar as compras daquela outra. Às vezes esse aflito está dentro de casa e nós não enxergamos. Dê banho e comida ao idoso acamado, evangelize com palavras, mas sobretudo com atitudes, porque o fim de todas as coisas está próximo. Devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, na glorificação do seu santo nome, no seu santo e excelso nome, em nosso falar e nosso agir, porque a graça se manifesta através também de um falar e um agir consonante. Quais as 4 exortações de Paulo aos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus aqui no texto? Primeiro, que sejam criteriosos em tudo e com todos, que sejam sóbrios, equilibrados para que suas orações sejam respondidas, que tenham amor intenso uns para com os outros, que glorifiquem a Deus através do seu falar, tudo isso, porque o fim de todas as coisas está próximo. Olha que coisa tremenda. O Senhor tem se manifestado a nós de muitas maneiras durante toda a história do povo de Deus sobre a terra. Mas neste lugar, neste pequeno lugar, o Senhor tem se manifestado como Deus
do impossível. E nós queremos orar pelas causas impossíveis de cada um de vocês, as que estão aqui, inscritas nessa caixinha, e aquelas que estão no nosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa é uma causa impossível, Senhor. Não deixe que sejamos desviados nem para a direita nem para a esquerda, mas que nos voltemos a Ti, Senhor, como o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor levante um líder verdadeiro, um líder equilibrado, criterioso, que não penda para um lado nem para o outro, que esteja sempre falando a verdade, que esteja sempre olhando para o bem da nação inteira, e que o Teu nome em tudo seja glorificado, Senhor. Traz as obras da luz àqueles que estão no poder e àqueles que aspiram pelo poder, e que o Teu nome em todas as coisas, ó Pai, seja glorificado. Recebe as nossas petições que aqui estão. São causas absolutamente impossíveis, mas não para Ti. Que o Senhor esteja respondendo a cada uma segundo a Tua santa e excelsa e soberana vontade, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.